Começou! As forças armadas pressionam com novas armas. O céu sobre a Ucrânia agora está seguro. Este sistema finalmente fará o que todos tinham medo de dizer em voz alta. Neste exato momento, um tapa na cara de Abor. A Ucrânia fez o impossível. A nossa ofensiva perto de Zaporizhia. É pra lá que as forças armadas realmente estão indo. Syrskyi planejou algo fantástico. O caminho tá livre. A histeria começa no Kremlin. Putin deu uma ordem insana. Cortaram a internet em Moscou. Os russos estão uivando com isso. Preparação pro pior. Choque! O mundo agora tá caçando os drones ucranianos. Aves de combate em troca de qualquer coisa. Uma gigante do petróleo tá pronta para assinar um acordo fatídico com Zelensky agora mesmo. Um momento que pode mudar o destino da Ucrânia. Tudo isso em nossa edição Ponto Infernal. O que os nossos acabaram de fazer chocou a todos. A defesa aérea mais forte do mundo está sendo erguida sobre a Ucrânia. Os Patriots não são mais necessários. O avanço defensivo total. Volodymyr Zelensky anunciou isso triunfalmente. Um domo de ferro de fabricação nacional, mais potente que o israelense. Fim para os Shahed. Drones interceptadores estão fechando as cidades. As esteiras de produção funcionam 24 horas por dia. A Romênia entra na linha e faz algo chocante para Kiev. Os primeiros detalhes, não perca a seguir. Fim para os Shaheds inimigos. A Ucrânia lança uma nova arma contra drones kamikaze. Os drones interceptadores ucranianos tornaram-se um verdadeiro sucesso mundial. Cada vez mais países do Golfo Pérsico estão interessados no sistema ucraniano de combate a drones. Relata-se que a Arábia Saudita está negociando com a Ucrânia um grande acordo de armamentos. E este está longe de ser o primeiro país interessado. A Ucrânia enviou drones interceptadores e uma equipe de especialistas para a Jordânia para proteger bases militares americanas. Atualmente, ninguém no mundo possui mais experiência no combate a drones iranianos do que Kiev. O drone interceptador ucraniano Sting é um dos meios mais eficazes para abater os Shaheds. A porcentagem de seus acertos bem-sucedidos é de quase 90%. Mas agora, o número de Shaheds russos destruídos será ainda maior. Uma empresa ucraniana começou a produzir em série os interceptadores Air Baby, e a tarefa deles é justamente alcançar e destruir o drone inimigo. A essência dos princípios físicos de funcionamento de todos os drones interceptadores é praticamente a mesma. A estação de radar guia o operador até o drone. Ponto que está sendo interceptado. O operador estabelece contato visual e então o drone interceptador faz o seu trabalho. Na guerra moderna contra os baratos Shaheds russos, são os drones que se tornam a principal defesa aérea, pois tem uma grande vantagem. Os americanos só conseguem produzir 600 unidades de mísseis para o Patriot por ano, por enquanto. E drones interceptadores podem ser produzidos em 60 mil unidades. Este é um meio de contra-ataque barato, eficaz e facilmente totalmente adaptável para a defesa aérea. E até países que têm os melhores sistemas de defesa aérea acabam percebendo que essa não é a melhor opção de defesa. 60 a 65 mísseis são produzidos pelo maior fabricante de Patriots, a América, por mês. Portanto, é claro que esses estoques serão esgotados por qualquer país. Não importa quantos mísseis existam, não serão suficientes na luta contra os Shaheds iranianos. Mas a reforma da defesa aérea é apenas o começo, pois a Força Aérea fala na criação de algo maior, o domo de ferro ucraniano. No momento, temos 4 componentes claramente definidos que funcionarão para criar o nosso domo ucraniano. Ele será diferente do israelense, porque o nosso domo precisa ser muito maior. Em relação ao nosso domo, digamos, o domo israelense é uma manchinha, puramente em termos de tamanho. Eu quero dizer, portanto, preencher uma manchinha com mísseis caros é possível, mas preencher o nosso domo, digamos, com mísseis grandes como o Patriot ou o Iris-T é impossível. Mas será que esse domo será realmente melhor que o israelense e de que forma? Militarmente, isso é chamado de Sistema Unificado Integrado de Defesa Aérea. Ou seja, a essência
da ideia se resume a unir todos os meios de observação e detecção de alvos inimigos com os meios de interceptação e incluir tudo isso em um sistema automatizado, por assim dizer. Obviamente, o nosso sistema será melhor que o israelense, tenho certeza disso. A indústria de defesa ucraniana está se desenvolvendo em um ritmo recorde. Ela há muito tempo parou de depender da ajuda de países amigos e começou a apostar em tecnologias próprias para a defesa contra ataques russos. Mas até que ponto, mesmo com tais tecnologias, será possível criar um domo sólido? Quando a transferência de dados dos meios de detecção para os meios de destruição é rápida, o tempo de reação diminui. O tempo de reação diminui, o que significa que aumenta o tempo para a tomada de decisão de destruir o alvo. E se não destruir, você tem uma segunda chance. A capacidade de produção da Ucrânia cresceu quase 50 vezes e já supre mais da metade das necessidades de armamento das Forças Armadas. E é perfeitamente lógico que outros países estejam interessados em cooperar com a Ucrânia. Nossa experiência em como combater os Shaeds é única. Ninguém mais tem essa experiência. A questão não é apenas ter drones interceptadores. A questão é a integração disso no sistema geral de defesa aérea, a questão do software específico. E a questão mais importante entre nós é a experiência que os militares têm. Nossos militares... Kiev vai ainda mais longe. O presidente da Ucrânia e o presidente da Romênia concordaram com a produção conjunta de drones, que será localizada em território romeno. A Ucrânia está criando uma nova defesa para o céu. Com a cúpula de ferro e drones interceptadores, os Shaeds inimigos não passarão mais. Uma nova etapa da defesa aérea ucraniana já começou. Urgente, o truque barato de Orbán não funcionou. Kiev não se tornou refém do regime de Moscou, mas bateu tão forte que até o Kremlin sentiu. O amigo de Putin perdeu a fala com isso. Zelensky derrotou o aliado de Moscou. A Europa deu uma ordem decisiva. As eleições na Hungria fracassaram. Orbán está sendo derrubado um mês antes da votação. Putin está no bunker arrancando os cabelos. A Ucrânia conseguiu fazer a Hungria ir contra a Federação Russa? Choque. Falaremos mais sobre isso em um instante. A Hungria continua a pressionar a Ucrânia e volta a apresentar queixas. Desta vez, a Hungria reagiu às alegações da Rússia sobre um suposto ataque ucraniano a uma estação de compressão ligada ao Turkstream e chamou isso de ataques contra a soberania da Hungria. O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, afirmou que o Turkstream garante o fornecimento de gás para a Hungria e, sem ele, o abastecimento do país seria simplesmente impossível. A Ucrânia agora atacou a infraestrutura do Turkstream na Rússia, que garante o fornecimento de gás para a Hungria. Sem o Turkstream, a Hungria simplesmente não poderá receber gás com segurança do ponto de vista geográfico e físico. O bloqueio pela Ucrânia do trânsito pelo oleoduto Druzhba e este golpe no Turkstream são ataques sérios contra a nossa soberania. Só que Szijjártó não especificou onde e quando essa infraestrutura foi atacada. Sobre o fato de que a Ucrânia supostamente quer atacar o Turkstream, o próprio ditador da Rússia, Vladimir Putin, declarou repetidamente: Trata-se de uma possível explosão de nossos sistemas de gás no fundo do Mar Negro. São os chamados Turkstream e Bluestream. Eles não conseguem se acalmar. Não sabem o que fazer para destruir este processo de paz com a tentativa de resolução por meios diplomáticos. Fazem de tudo para realizar algum tipo de provocação. E tudo isso acontece em meio à aproximação das eleições na Hungria, marcadas para 12 de abril. Orbán, nestas eleições, apostou totalmente no tema da política externa e, em particular, sobre o tema da demonização da Ucrânia. Por que ele fez isso? Bem, porque ele não tem do que se gabar em termos de política interna. Um enorme nível de corrupção, constantes escândalos de corrupção e outros envolvendo ele e representantes de seu partido. Piora das relações com a Europa e, em geral, com os vizinhos da Hungria. Tudo isso dificilmente é um resultado que se possa apresentar ao eleitor para conseguir a reeleição.
Recentemente, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, afirmou que as autoridades ucranianas estariam interferindo ativamente nas eleições húngaras. Segundo ele, o lado ucraniano se importa com o resultado das eleições da Hungria e, por isso, decidiu participar da campanha eleitoral. De acordo com o premier húngaro, os participantes ativos destas eleições não serão apenas os políticos da oposição húngara, mas também as autoridades ucranianas e o presidente da Ucrânia. Nós nos baseamos no bom senso, por isso não deve nos surpreender. Participantes ativos destas eleições serão o presidente da Ucrânia e a Ucrânia, e devemos derrotá-los também. Sabemos que eles financiam nossos oponentes, sabemos como isso acontece. Ou seja, eles demonizam constantemente a Ucrânia no âmbito da campanha eleitoral. Provavelmente com a participação de estrategistas políticos russos e especialistas do GRU russo, Orbán apostou em uma política externa de demonização da Ucrânia e da Europa. Ele já fazia isso antes, só que antes seus principais inimigos eram, por exemplo, os Soros. Agora, em vez de Soros, são a Ucrânia e Zelensky. No entanto, em meio a todas essas provocações, declarações e ações da Hungria, os estrategistas do Kremlin de Orbán erraram sobre quais cartas a Ucrânia realmente tem em mãos. Os recursos financeiros da Ucrânia mostraram-se menos esgotados do que os políticos temiam. E o país pode aguentar pelo menos até o início de maio. 4 fontes familiarizadas com as finanças de Kiev informaram isso ao político. Antes, temia-se que as autoridades ucranianas, enfrentando um déficit orçamentário de pelo menos 50 bilhões de dólares este ano, ficassem sem fundos já no final de março. No entanto, a situação mudou depois que o Fundo Monetário Internacional aprovou um empréstimo de 8,1 bilhões de dólares para a Ucrânia no mês passado. Deste montante, 1,5 bilhão de dólares foi pago imediatamente. Em meados de dezembro, os líderes da União Europeia concordaram com um pacote de apoio financeiro para a Ucrânia de 90 bilhões de euros para ajudar a financiar sua defesa contra as tropas russas. No entanto, a Hungria bloqueou recentemente essa iniciativa, acusando a Ucrânia de atrasar deliberadamente a reparação do oleoduto Druzhba danificado por razões políticas, para influenciar as eleições que poderiam remover do poder o atual primeiro-ministro Viktor Orbán. Kiev rejeitou estas acusações, afirmando que o oleoduto está demasiado danificado para transportar fornecimentos importantes de petróleo russo para a Hungria após um ataque de drone no final de janeiro. Muito provavelmente, os estrategistas do Kremlin, de Orbán, contavam que caso a primeira parcela do empréstimo de 90 bilhões não chegasse no início de abril, o governo ucraniano teria que cortar gastos devido ao déficit. Tal situação significaria que Kiev estaria interessada em encontrar formas de desbloquear o oleoduto para liberar o empréstimo. Isso significaria uma tentativa de negociar com Orbán, que assim venceria a guerra política declarada por ele mesmo. De fato, o próprio primeiro-ministro húngaro contava com o fato de que Kiev ficaria sem recursos justamente antes das eleições na Hungria. Agora, se o reparo do oleoduto Druzhba não ocorrer até 12 de abril, Orbán terá efetivamente perdido. Isso pode ser um fator negativo para a popularidade do primeiro-ministro húngaro, já que o eleitor não terá a vitória prometida sobre a Ucrânia. Até hoje, o partido de oposição húngaro TISA mantém a liderança antes das eleições. Finalmente surgiu um líder da oposição na Hungria, o líder das forças de oposição, Péter Magyar. Orbán tentou de todas as formas demonizá-lo. Até agora não está funcionando muito bem. Como escreve a Reuters, há um mês das eleições na Hungria, o TISA de Péter Magyar lidera sobre o Fidesz, do primeiro-ministro Viktor Orbán, por 14 pontos percentuais entre os eleitores decididos. Em janeiro, a diferença era de 16 pontos. O TISA obteve o apoio de 53% dos eleitores decididos. O índice não mudou desde janeiro, enquanto o Fidesz foi apoiado por 39%. Mas, de qualquer forma, haverá muitas perguntas para ele, no futuro, sobre suas atividades, corrupção e ligações com a Rússia. O que ele recebia por negociar, na prática, o status de líder de um Estado-membro da União Europeia. Ou seja, haverá muitas perguntas para ele, e espero que em um mês a Hungria tenha um novo governo, com o qual a Ucrânia possa tentar construir relações mais adequadas e normais.
Urgente! O sul da Ucrânia nunca viu um avanço assim. Os nossos planejaram algo que vai arruinar os planos deles direto nos gabinetes. Sobre isso, todos se calam por enquanto. Uma batalha decisiva está próxima. Dnipropetrovsk deu um soco direto na boca do inimigo. O fracasso épico foi capturado pelas câmeras. Uma região inteira está livre. As forças ucranianas avançaram perto de Zaporíjia. Os paraquedistas esmagam os russos sem piedade. Vocês precisam ver isso primeiro. As forças ucranianas de sistemas de drones atuam ativamente na direção de Zaporíjia. Aqui, o exército ocupante é forçado a recuar. Para estabilizar a situação, eles estão enviando muitas forças extras. No escudo de defesa aérea da primavera, com drones, já foram destruídos 19 elementos de defesa aérea entre 1 e 12 de março. Os drones das SBS destruíram mais 2 sistemas de mísseis, um lançador S-300V e um sistema Thor na noite de 12 de março de 2026, além de vários alvos militares, um ponto de implantação temporário, um depósito, uma base de reparos e uma oficina de drones simultaneamente em 4 localidades nos territórios ocupados da região de Zaporíjia. Segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nos últimos 1 mês e meio, no sul da Ucrânia, as forças de defesa libertaram 435 quilômetros quadrados. As forças ucranianas retomaram o controle de cerca de 10% do que Kiev cedeu a Moscou em 2025. O Instituto Americano para o Estudo da Guerra afirma: os maiores sucessos das forças ucranianas foram em Dnipropetrovsk, onde a presença russa caiu para 3 localidades, e em Zaporíjia, onde 9 cidades foram retomadas desde janeiro. Esses contra-ataques podem arruinar o plano da campanha ofensiva da Rússia na primavera e no verão de 2026. A tarefa da Rússia é manter as posições na linha de frente, garantir a segurança das áreas de retaguarda contra ataques ucranianos e avançar até o alcance da artilharia da cidade de Zaporíjia. Analistas militares russos e também alguns blogueiros de guerra que são ligados ao corpo de oficiais do exército da Rússia afirmam que a ofensiva acabou estagnando. Eles dizem que as tropas russas foram paradas e em certos setores, inclusive, acabaram sendo forçadas a recuar devido à resistência encontrada. Essa situação, segundo esses especialistas, mostra as dificuldades enfrentadas atualmente pelas forças armadas russas no conflito. Isso é, no geral, um sério, se falarmos de perspectivas, é um sucesso significativo das forças armadas da Ucrânia. Atualmente, a direção de Zaporíjia é, talvez, o ponto mais crítico no mapa das operações militares. As ações bem-sucedidas do exército ucraniano frustraram o plano do ocupante de criar uma base para uma nova ofensiva contra Zaporíjia. Zaporíjia é uma cidade industrial muito potente e, obviamente, o impacto na cidade teria, consequências significativas para a indústria, para o nosso estado e para a resiliência das Forças Armadas. Consequentemente, ele planeja realizar tais ações de maneira estratégica junto com seu grupo ofensivo para bloquear o trabalho ativo e contínuo da indústria na região de Zaporíjia, causando assim diversos inconvenientes para o nosso estado. Ou seja, o objetivo é chegar àquela área específica do terreno onde será possível, de forma tranquila, alcançar e atingir os alvos desejados com meios de artilharia. Dessa forma, ele busca dificultar o funcionamento normal das atividades industriais e impactar negativamente o desenvolvimento da região, aproveitando as condições do terreno para garantir maior eficácia em suas operações. O inimigo tem vantagem em força humana. Em algumas áreas, para cada soldado das Forças Armadas da Ucrânia, há 4 ocupantes. Os pilotos russos de drones estão chegando perto. Eles estão aumentando o alcance de seu reconhecimento. E o fato de perderem 10 pilotos por dia não será um problema para eles. O principal é alcançar o objetivo tático de se aproximar de Zaporíjia. Eu conheço o plano do comandante-em-chefe em detalhes. Há apenas uma questão: o país será capaz de fornecer recursos suficientes para a implementação deste plano? O plano é muito bom. O plano tem tanto uma certa visão operacional quanto uma visão estratégica. Com este plano, 2 questões serão resolvidas de uma só vez. Uma questão será resolvida na direção de Zaporíjia, a outra será resolvida na região de Dnipropetrovsk. Ou seja, 2 questões serão resolvidas simultaneamente. E, como a experiência mostrou, o comandante-em-chefe sabe planejar operações complexas. O fato de estarmos implementando-o apesar da vantagem numérica do inimigo é uma demonstração de que nosso exército é mais eficaz.
Atualmente, as ações de contraofensiva bem-sucedidas das Forças Armadas da Ucrânia repeliram o ocupante e não há ameaça de aproximação ao centro regional. Mas a campanha de primavera-verão apenas começou. E será muito difícil. E quando Moscou mergulhou urgentemente na escuridão digital, a internet desaparece e os smartphones de milhares de pessoas se transformam em meros tijolos. Aquilo sem o qual ontem a metrópole não podia viver nem uma hora, hoje simplesmente não funciona. A cidade está morrendo lentamente e até o trabalho da Duma estatal está em pausa. Putin iniciou um processo pelo qual os moscovitas não conseguem mais se conter. E enquanto uns fazem piada, outros questionam seriamente. O que é isso? Uma falha? Outro experimento com a internet soberana? Ou uma tentativa de apertar ainda mais os parafusos? Vejamos. Diga-me se a internet móvel está funcionando? Não. Se a internet móvel está funcionando, nada está funcionando para nós. Moscou voltou à idade da Petra. Choque, a internet móvel não está funcionando em Moscou. Recentemente, combinei de encontrar meus amigos, mas não conseguimos nos achar. Não tinha sinal na internet. E ontem e anteontem começaram a bloquear a internet com muita força em Moscou. Nos distritos centrais da capital russa, já faz uma semana que há problemas de conexão com o mundo exterior. Antes disso, São Petersburgo sofreu. Hoje, no centro de Moscou, minhas mensagens no Telegram não enviavam. O que me irrita não é isso em si, mas não saber se é bloqueio do Telegram ou problema na internet. Meu VPN travou porque esqueci de desligar ou ligar ou de colocar crédito no celular. Demorou tanto para checar tudo isso que até tentei usar um pombo em Moscou, mas nem isso deu certo. Queria mandar mensagem, mas ele voou e a defesa aérea abateu. Empresários de Moscou perderam bilhões de rublos. As perdas totais em apenas 5 dias de restrições variam de 3 bilhões a 5 bilhões. Os mais afetados foram as pequenas e médias empresas, serviços de entrega, táxis, carona compartilhada e o varejo com terminais móveis. Você não consegue usar o GPS. Você não consegue entrar em nenhum aplicativo, não consegue ativar nenhum desvio ou qualquer outra coisa. E sim, isso é uma merda total. Taxistas e motoristas comuns não conseguem fazer seu trabalho. Os serviços de pedidos voltaram aos celulares de botão e todos trabalham apenas por chamada. Os moradores da capital correram em massa para comprar mapa de papel. Vamos! Eles estão instalando essa internet. A gente não precisa dessa merda de internet de vocês. As operadoras de celular não podem fazer nada. Dizem que não foram elas que tomaram essa decisão. Joguem fora os celulares. Não servem para nada. É uma bagunça, eu acho. E ainda arrancam nosso dinheiro. Desde 3 de março de 2026, entraram em vigor emendas que obrigam as operadoras a suspender os serviços de comunicação a pedido do FSB, em casos definidos pelo próprio Putin. O senhor tem celular, Vladimir? Não. Que se dane essa internet, eu não quero ser explodido todo dia por lá. As autoridades não dão prazos para o fim das interrupções, alegando preocupação com a segurança. Nós, como Estado, estando em estado de guerra, devemos ter consciência disso e dizer aos nossos cidadãos que, em algum momento, teremos que aguentar. Bem, alguns inconvenientes. Eles não acontecem porque o Estado não tem nada melhor para fazer do que ficar bloqueando as coisas. Não, é simplesmente uma questão da sua segurança pessoal. Hoje você não foi explodido, mas e amanhã? Além disso, até os deputados enfrentaram esse problema. Na Duma Federal, a internet móvel e o Wi-Fi desapareceram. Até ontem não funcionava em todos os celulares, e agora ambas as redes. Uma para todos, a outra com senha. Sendo que ontem ela também não estava lá, simplesmente não tem. Aprovo totalmente. Os deputados devem estar unidos ao povo. Quando o Partido Rússia Unida, com sua política de sufocamento ou resfriamento, acabar com o esgoto, os banheiros da Duma também terão que ser fechados. O trabalho parou, e então surgiu uma ideia genial. Na Duma Federal, sugeriram a volta dos orelhões diante do corte de internet em Moscou. Surgiu a necessidade urgente de reviver os orelhões, mas agora com acesso à internet. Isso permitirá que os cidadãos fiquem conectados mesmo durante os apagões e garantirá um nível de segurança adequado. Os legisladores não conseguem acessar o e-mail de trabalho. Os telefones comerciais também não estão funcionando. Entre os russos, crescem as vendas de pagers, players, mapas de papel e telefones fixos. Eu vejo isso de uma forma muito negativa. Não consigo retirar minhas coisas no ponto de entrega porque a internet lá não funciona. Sim, estou usando sapatos que não são meus porque não consigo retirar os meus no ponto de entrega.
Enfim, é uma tristeza. As pessoas começam a suspeitar que, provavelmente, chegaram à capital os testes de listas brancas que começaram em 2025 em todo o país. Eu acho que isso é o prenúncio de algo muito pior. Então, temos que nos preparar psicologicamente. Por exemplo, um bloqueio total ou... O diabo que os carregue, quem sabe? Acho que voltaremos à Idade Média em breve. O Kremlin ordenou o bloqueio regular das redes móveis devido aos ataques de drones ucranianos. Ao longo de todo o ano passado, foram registrados novos recordes no número de apagões de internet. O Ministério do Interior da Federação Russa diz que são medidas ativas para limpar a internet de informações proibidas. 17 mil decisões para restringir o acesso a vários sites, mais de 10 mil recursos da internet. 1 em cada 3 crimes cometidos por menores foi realizado através da internet. E em 4 anos, esse tipo de crime aumentou mais de 2 vezes. Anteriormente, o Roskomnadzor declarou oficialmente que planeja introduzir restrições graduais. Eles conseguem rastrear o tráfego de VPN. Eles vão começar a restringi-lo aos poucos. E o seu Telegram vai continuar travando mesmo com o VPN. E é isso. Então se alguém pensa, agora todo mundo vai usar VPN, até crianças de 5 anos já terão VPN. Sim, terão, mas nada vai funcionar. Em Moscou, as restrições ao acesso à internet parecem caóticas e fragmentadas. A lógica real por trás delas ainda é difícil de determinar. E quem sofre são os russos e as empresas. Mas uma coisa é clara. O objetivo real das autoridades é migrar os usuários russos para mensageiros e sites sob controle estatal, principalmente o Max e o VKontakte. Neste exato momento, novos drones ucranianos surpreenderam o mundo, o momento que Kiev esperava há anos. O Oriente Médio não para de ligar e está disposto a tudo. Uma gigante do petróleo implora a Ucrânia para vender essas ceras. As apostas estão mais altas do que nunca. Somente os nossos drones podem atingir o Irã. O céu agora está em mãos seguras. Momento decisivo chegou. Não perca os primeiros detalhes. A seguir, você ficará chocado com a forma como a situação virou a favor de Kiev. A maior produtora e exportadora de petróleo do mundo, a Saudi Aramco, quer comprar drones interceptadores do país. Eles querem usar drones para se proteger de ataques iranianos contra campos de petróleo. O enfrentamento de ataques aéreos em geral, e em particular ali, por exemplo, de veículos não tripulados, com Shahed de ataque e não só, há diferentes aparelhos do lado do Irã também. Existe esse problema, como vemos, já se passou meio mês de guerra no Irã e os iranianos, suas estruturas de força, usam seus meios de ataque aéreo, inclusive desferindo golpes não apenas contra tropas e alvos dos Estados Unidos e de Israel que se manifestaram, mas também daqueles estados que estão lá e, em maior ou menor grau, estados árabes que participam desta guerra. O círculo desses estados está se expandindo. Segundo fontes do The Wall Street Journal familiarizadas com a situação, a gigante do petróleo Saudi Aramco está negociando com pelo menos 2 empresas ucranianas a compra de drones interceptadores. Como já estamos no 5º ano de guerra na Ucrânia e as forças de defesa da Ucrânia adquiriram certa experiência no sistema e formaram um sistema de defesa aérea e antimísseis, incluindo a chamada, que está sendo formada agora e se desenvolvendo, pequena defesa aérea, isso significa que os meios e as forças, ou seja, os militares que combatem os meios de ataque aéreo do inimigo em altitudes, digamos de 10 metros a 3 quilômetros. A empresa busca superar seus próprios concorrentes entre o governo e países da região, incluindo o Catar. Por isso, a Aramco negocia com as empresas ucranianas Skyfall e Wild Hornets, que produzem drones interceptadores que colidem com outros drones ou explodem perto deles. Se pegarmos especificamente a Arábia Saudita, tanto o Estado quanto a empresa se ocupam disso. Uma empresa robusta, poderosa, ou seja, que tem seus próprios meios e, sem esperar que essas questões sejam resolvidas diretamente pelo Estado, eles avançam. E o nosso lado está interessado. No geral, o Estado permite que eles façam isso.
Bem, para nós isso é vantajoso, pois devido à ajuda com forças e meios, sendo as forças os militares e os meios onde, bem, por exemplo, o que mais interessa a todos são os drones caçadores, que são produzidos aqui, foram adotados e mostraram sua devida eficácia. Por isso, eles se envolvem inclusive com essas estruturas privadas. Não é a primeira vez que surgem informações sobre negociações com a Aramco. Anteriormente, isso foi relatado pela publicação francesa Intelligence Online. Como o nosso presidente já afirmou, há 11 países interessados e, no geral, eles incluem os Estados Unidos da América, a Grã-Bretanha e outros estados europeus que precisam disso. Mas agora é especialmente relevante para os estados árabes, ou seja, no Oriente Médio, aqueles que estão de alguma forma envolvidos na guerra no Irã. O diretor da Saudi Aramco, Amin Nasser, também alertou sobre consequências catastróficas para a economia global se a guerra entre os Estados Unidos e o Irã se prolongar. Por enquanto é só. Eu sou Darina Rutscalo. Mais notícias bombásticas na nossa próxima edição. E por enquanto, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!